Olá, seja bem-vindo à EGMA TV e ao primeiro episódio do Maranhão que Cuida, o podcast da Secretaria de Estado da Saúde. Um programa pensado exclusivamente para você, profissional de saúde, que atua na gestão ou na linha de frente do SUS. No episódio de hoje, vamos abordar um tema central para a rotina das equipes de atenção primária e dos gestores municipais. O segundo ciclo do programa Cuidar de Todos, desenvolvido justamente para fortalecer o trabalho dos profissionais de saúde em todo o Maranhão. Esse ciclo traz um conjunto de indicadores, metas, apoio técnico e monitoramento. São elementos fundamentais para que o programa gere impacto real. Para nos explicar tudo isso com profundidade, convidamos o Superintendente de Atenção Primária em Saúde da SES, Dr. William Vieira Ferreira, e também a coordenadora do programa Cuidar de Todos, Josiane Mota. Sejam bem-vindos. Obrigado. Doutor William, explique para a gente, para o nosso telespectador que está acompanhando esse programa nesse momento, o que é, de forma mais prática, o programa Cuidar de Todos, quais são os objetivos dele? Certo. O programa Cuidar de Todos ele veio com esse objetivo de fortalecer a atenção primária no estado do Maranhão. É um compromisso do nosso governo, através da liderança do nosso governador Carlos Brandão, nosso secretário Tiago Fernandes. E isso se estende aos 217 municípios. Tá? A atenção primária ela é regida pelos municípios. Tá? O Estado tem esse papel institucional de dar o apoio, mas quem faz a atenção primária são os municípios. Então, o Estado ele fica necessariamente com a média, com a alta complexidade, mas ele precisa desse apoio, da atenção básica, do atendimento que é o mais próximo da população, né? Aquela UBS que é próxima da comunidade. E para você ter uma ideia, é o único serviço que está presente hoje em cada um dos 217 municípios. Tá? Nós temos 2.500 equipes de estratégia de saúde da família. Então, quer dizer que nós temos 2.500 médicos, 2.500 enfermeiros, técnicos, e pelo menos a unidade básica de saúde está próximo, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Então, o papel do Estado com a criação do programa Cuidar de Todos, primeiro, foi a questão da distribuição dos equipamentos e esse reconhecimento a quem está fazendo a diferença no seu território. E o Estado está de mãos dadas com esses municípios para a gente alcançar indicadores ainda satisfatórios no nosso Estado. Como é que esse programa foi estruturado? Ele foi idealizado a partir do momento que o secretário, com esse compromisso, que já foi um secretário municipal de saúde, o Dr. Tiago Fernandes, de promover o fortalecimento, principalmente da ponta, né? De levar aonde a gente pode evitar agravos, que geralmente eles, com o acolhimento necessário, a gente consegue reverter, né? Aquele atendimento do médico clínico, para a gente não chegar num agravo onde muitas vezes a gente não consegue fazer tanta diferença como se a gente fizesse na atenção primária. Eu dou um exemplo de um paciente que é hipertenso. Se não tiver o cuidado, ele vai evoluir para um AVC. Né? O paciente que é diabético, se a gente não fizer o acompanhamento, o monitoramento, ele pode evoluir para uma amputação. Né? E pode agravar. E nesse compromisso de promover a promoção de saúde, né? De cuidado, não esperar o paciente adoecer, o secretário, juntamente com o governador, colocou isso como missão para a sua equipe técnica. E a gente fica muito satisfeito porque nós temos hoje os 217 municípios participando desse programa. Então foi um resultado bastante positivo para essa primeira etapa, né? Sim. A primeira etapa a gente distribuiu equipamentos, 20 itens, para cada uma das 2.500 equipes de estratégia de saúde da família. Equipamentos básicos, né? Para se fazer uma consulta de pré-natal, para se cuidar do hipertenso, para se cuidar do diabético, para pesar a criança, para fazer a escuta do bebê durante essa consulta com a mamãe e a dar aquele apoio também na imunização, na distribuição de caixas térmicas, né, o otoscópio, o oftalmoscópio, para fazer a triagem neonatal. Tudo que é básico para uma consulta de atenção primária, o Estado deu esse suporte. E por que esse segundo ciclo é tão importante para os municípios e para a atenção primária em saúde? O segundo ciclo ele vem porque o programa hoje está consolidado. Né? Hoje os municípios têm conhecimento a importância do programa Cuidar de Todos. Sim. Ele deixou de ser uma novidade e agora passou a ser um compromisso de algo que já está na rotina,
né? Além disso, a gente tem a parceria dos agentes comunitários de saúde, que também são reconhecidos. Então, a gestão municipal ela se empodera mais, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem uma premiação de reconhecimento onde 2 municípios por região são reconhecidos, né? Esse congresso Cuidar de Todos, que é um congresso que já faz parte do calendário, e todos os municípios ficam muito empolgados diante dos seus resultados, e diante disso a gente vê os resultados também dos investimentos que são feitos no programa Cuidar de Todos, eles serem aplicados na própria atenção primária. A gente tem exemplos de municípios que conseguiu equipar e informatizar todas as suas unidades básicas de saúde com a premiação que aconteceu no ano passado, né? Eu tenho um exemplo do município de Feira Nova, do Maranhão, e de Arari. São municípios que ganharam, foram reconhecidos, e a sua premiação foi investida na própria atenção primária. E quando a gente tem uma unidade básica ou um município todo informatizado, a gente tem aquela informação do seu atendimento em tempo real. Sim. Certo? Isso contribui muito para a assistência. Nesse programa também nós contamos com a participação da Josiane Mota, né, que é a coordenadora do programa Cuidar de Todos. Nesse novo ciclo do programa, há 5 indicadores de impacto prioritários, né? Quais são eles e por que eles foram escolhidos? Olá, os indicadores que foram escolhidos foram voltados para as questões que já são trabalhadas na atenção primária, né? Que é a questão do pré-natal e em consonância, né, de acordo com o Ministério da Saúde, com a Rede Aline, são 7 consultas, né? Que a gestante a gente tem que garantir, né? A atenção primária tem que garantir. A questão também da cobertura vacinal, são 8 vacinas, né? Que são para imunizar as crianças, né? E nós temos um percentual que varia de 90% a 95%. E nós temos também as internações por condições sensíveis na APS. Porque se a gente tem um menor número se a gente tem uma APS, uma atenção primária forte, resolutiva, nós vamos ter menos internações, né? Se a gente tem menos internações, a gente consegue desafogar a média e alta complexidade. Então, esse é o nosso compromisso. Nós temos essas 3 frentes, né, de novos indicadores. Nós trabalhamos no primeiro ciclo 5 indicadores voltados para as taxas de mortalidade, né, mortalidade materna, infantil, as AVC, acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio e também acidente com motociclista, né? E hoje, no segundo ciclo, nós temos esses 3 indicadores que eu mencionei inicialmente. Em relação aos indicadores de esforço, como é que eles são definidos? Os indicadores, eles são definidos de acordo com o desenvolvimento, né, o trabalho, o processo de trabalho que é desenvolvido pela atenção primária, né? Como o nosso gerente falou, né? Foi ofertado equipamentos, né, para os municípios, porque como que a gente vai cobrar algo dos municípios minimamente se a atenção primária ela não é equipada? Então, foi ofertado os equipamentos, foi feito a celebração do convênio, nós estamos ofertando também a questão do apoio técnico institucional dos nossos profissionais de toda a secretaria, tanto da SES quanto da Sapapives, estão todos à disposição para realizar esse apoio técnico institucional aos 217 municípios. Agora é importante mencionar que os profissionais de saúde que estão na ponta, né, eles têm um papel direto. Vocês concordam? Tem um papel direto para influenciar esses indicadores no dia a dia. Como é que isso funciona na prática? Certo. Todas as coordenações elas estão à disposição, a gente faz o acompanhamento, o monitoramento, nós possuímos uma plataforma chamada Monitora Saúde, essa plataforma é de acesso público, qualquer pessoa ela pode acessar e ela vai encontrar os painéis dos novos indicadores, né? Agora há pouco a gente fez a disponibilidade para os municípios de uma prévia de como se encontram com relação aos 3 indicadores.
Então, nós possuímos o apoio técnico institucional dos profissionais e temos também o monitoramento, que é essa plataforma que pode ser acessada a qualquer tempo por qualquer profissional, secretário, e assim a gente se torna mais próximo, né? O governo do estado é municipalista nesse sentido e a gente se torna mais próximo, colocando todos os nossos profissionais à disposição dos municípios. Então, essa questão do monitoramento desses indicadores, ele é feito tanto pela Secretaria de Estado da Saúde, como também pelos municípios. Pelo próprio município. Porque o município ele tem a dimensão de quem são suas gestantes, quem são suas crianças, né? E como é que está o seu nível de atendimento. E nós, como Estado, estamos aqui para fazer esse apoio institucional, monitorar, ver quem está fragilizado e está à disposição de dar esse apoio técnico, né, de melhoria. E quando a gente fala que a atenção primária ela é fundamental para mudar qualquer indicador, né, é entendendo que o médico lá, cumprindo sua carga horária, né, o enfermeiro fazendo seu atendimento com um compromisso de busca ativa, aquelas pessoas que não estão comparecendo na unidade básica de saúde, fazem total diferença nesse resultado. Então, é fundamental que todos da equipe técnica do próprio município estejam envolvidos, desde o agente comunitário de saúde, o agente de endemias, o médico, o enfermeiro, o técnico, o próprio gestor, porque entendo que a diferença de mudar a realidade de muitos indicadores que ainda não são satisfatórios passa pelo atendimento, passa pelas mãos desses profissionais. E falando ainda em apoio técnico, qual é o papel da Força Estadual de Saúde em relação a esses gestores municipais? A Força Estadual de Saúde é fundamental, ela já faz parte, ela já integra desde o primeiro ciclo, né, do Cuidar de Todos. Ela está hoje nos 19 regionais de saúde. Em cada regional de saúde nós possuímos um técnico, né, da Força Estadual de Saúde realizando de perto, né, porque eles estão nas regiões, né, porque eles já estão inseridos, eles já conhecem o cenário epidemiológico dos municípios. Então, eles estão próximos para realizar esse apoio, esse cuidado aos municípios. Para essas equipes de atenção primária em saúde, quais são as ações concretas de apoio ou capacitação que devem ser esperadas ou solicitadas durante esse novo ciclo? Primeiro, a gente tem parceria com a Escola de Saúde Pública aqui do Estado, na plataforma, cursos que estão disponíveis, tanto do pré-natal, estamos lançando a imunização agora, e também a questão das internações por causa sensível. Então, está disponível 24 horas, a qualquer momento que a gente entende que esse profissional ele tem a sua demanda do dia a dia, então ele pode usar a qualquer momento, estar se atualizando, se capacitando, além também de ter o apoio da própria Força Estadual de Saúde e das coordenações que cuida das políticas de saúde aqui do nosso estado, desde saúde da criança, saúde da mulher, a própria coordenação de estratégia de saúde da família, tudo para cooperar com o melhor resultado para esse município que busca atingir esses indicadores, porque entendemos que o estado tem que estar de mão dadas, né, principalmente que está tendo dificuldade. Então, nossos técnicos estão prontamente para atender qualquer tipo de necessidade que o município tiver. Tanto de acompanhamento, de monitoramento, como capacitação de um pré-natal, estratificação de risco da criança, da gestante. Então, todo esse papel está acontecendo. A gente tem a mensuração para se ter o resultado, mas durante todo esse momento, a gente está de perto, acompanhando cada um dos municípios e quem tiver necessidade, sinalizar que a gente vai estar presente. Como nós mencionamos logo no início desse programa, esse podcast ele foi pensado para o profissional de saúde, né? E esse programa ele também prevê ofertas formativas, né, para qualificar os profissionais da atenção primária. Como é que a participação, para que esse profissional que está nos assistindo agora, como é que a participação nesses cursos pode contribuir para melhorar esses indicadores de impacto? Primeiro que o curso ele dá o empoderamento ao profissional de ter mais segurança ao atendimento daquele paciente, né? Um pré-natal bem feito, a gente evita muitos agravos, muitas intercorrências, né? O profissional seguro de atender aquela paciente, com certeza aquela paciente não vai prosseguir para uma intercorrência, dificilmente, a porcentagem é muito baixa. Então, isso que a gente quer, é elevar a qualidade ainda mais da assistência nas 2.500 equipes de estratégia, porque aí a gente consegue
ter uma continuidade da linha do cuidado, tanto da criança como do idoso, que muitas vezes ele tem uma doença crônica, como diabetes, hipertensão, e também da gestante. Então, promover essa segurança ao profissional colabora muito para os resultados, né? Isso é muito significativo para a gente. A gente está num momento bem histórico aqui no estado do Maranhão, onde o estado, pela primeira vez, investe fortemente na atenção primária, né? Acredito que nunca houve um investimento tão alto em equipamentos, em capacitação. A Força Estadual de Saúde, para você ter uma ideia, hoje ela acompanha a planificação. É o único estado da nossa federação que tem uma equipe própria para fazer o processo de planificação. Hoje o Maranhão é um modelo para o país, porque a gente consegue estar praticamente nos 217 municípios. E o que é a planificação? É a organização do processo de trabalho, né? Assim a gente consegue promover uma linha de cuidado desde a atenção primária até as referências. Então, trabalhando desde a visita domiciliar, a segurança do paciente, a assistência adequada, e a gente consegue fazer um fluxo que realmente é efetivo dentro dos municípios. Não é à toa que os municípios se sentem muito satisfeitos com esse apoio do Estado. A gente nunca teve uma planificação, uma expansão tão grande durante muito tempo. Ela começou no município de Caxias, expandiu para Macro-Leste, mas hoje a gente tem orgulho de falar que o estado do Maranhão está presente em praticamente todos os municípios, além de outros projetos, como também a telemedicina Cuidar de Todos, que acontece através da plataforma do Telenordeste. Que deu muito certo. Muito certo. Então, não tem ônus para o município, né? Não tem custo. O único custo dele é investir no equipamento que ele já pode utilizar diante do prontuário eletrônico que já tem na unidade básica de saúde. Então, é levar aquele atendimento especializado onde muitas vezes o profissional não vai chegar. Para você ter uma ideia, hoje a gente consegue fazer um atendimento com um cardiologista numa comunidade quilombola. A gente consegue fazer um atendimento dermatologista lá numa aldeia indígena. A gente consegue fazer procedimentos que muitas vezes não era pensado se ter, por uma escassez ainda de profissionais que a gente tem no nosso estado. Já se melhorou muito, mas a gente ainda tem que evoluir um pouco, mas isso já está ocorrendo no processo. Hoje a gente tem a abertura de várias academias, né, universitárias que contribuem para esse processo, mas é um processo lento e gradual, que eu tenho certeza que no decorrer e hoje o Maranhão está no caminho certo, né? A gente tem gestores bem comprometidos, e isso leva uma segurança e uma credibilidade diante dos municípios. Eu percebo até pelos resultados que a gente já acompanhou em relação ao Cuidar de Todos e até mesmo pelo que foi já divulgado aqui nesse podcast. Parece assim que ficou muito claro, até mesmo para esse profissional de saúde, que há uma diferença muito grande antes, né, do Sim. Maranhão, antes do Cuidar de Todos e agora depois. Sim. Eu posso falar que eu vim de município, né? Sim. Eu sou enfermeiro por formação, já fui coordenador da atenção primária, assim como nosso secretário, já fui secretário municipal de saúde, e juntamente com a equipe técnica, que também muitos vêm de municípios, sabe das necessidades. Sim. Então isso foi pensado com muita consciência, com muito planejamento, de mudar a realidade na ponta, né? Porque a gente só consegue diminuir a sobrecarga do que acontece hoje nos hospitais, né? Na média, na alta complexidade, se a gente tiver a eficiência de uma atenção primária resolutiva. Então, hoje a gestão é bem comprometida com isso. A gente tem muito prazer de descer dos municípios, a gente é recebido com portas abertas. Os municípios abraçam o programa Cuidar de Todos, porque entendem que o Estado hoje está presente, né? Entende que quando a gente contribui com equipamentos, não é só a distribuição de equipamentos em si, mas é melhorar a assistência daquela população que muitas vezes não teve a possibilidade de escutar o coração do bebê porque não tem um sonar, né? Não tem uma balança. A gente sabe que o setor público muitas vezes é burocrático, a gente não consegue fazer aquisição de um dia para o outro. E aí veio o Estado, de facilitar, de levar o acesso. Claro que é responsabilidade do município, mas o Estado está aí para dar celeridade a uma assistência de qualidade que muitas vezes a população esperou e não aconteceu. Então o governador ele está de parabéns por fazer essa inovação de um projeto que hoje é muito elogiado. Para você ter uma ideia, logo quando foi lançado o programa Cuidar de Todos, durante muito tempo não foi entregue as cadernetas
tanto da criança como da gestante, né, que é uma cooperação do Ministério da Saúde. E o Estado disponibilizou para todos os 217 municípios uma caderneta, onde foi criada em parceria com a Escola de Saúde Pública, tanto da gestante como da criança, porque isso possibilita, pode parecer até um pouco insignificante para quem não entende, mas o registro, que é fundamental para a gente fazer uma consulta de qualidade. Imagina, aquela gestante, a gente está colocando aqui como meta 7 consultas, mas se a gente não tiver um local para fazer o registro, né, de quando foi feito, o peso da gestante, se foi imunizado, se não foi, como é que está a pressão arterial, como é que a gente vai ter uma consulta de qualidade? Então, o Estado está fornecendo material, ele está capacitando, ele está premiando, ele está reconhecendo. Recentemente, a gente teve um evento com os agentes comunitários, agentes de endemias, que hoje a gente tem um diálogo bem constante, que eles são fundamentais. É o primeiro acesso da população desse contato da atenção primária, do atendimento médico. Então, a gente tem muita consideração por esse profissional. O governador abraça a causa, juntamente com o nosso secretário. E até isso a gente reconhece os municípios que tiverem esses indicadores satisfatórios, os agentes comunitários e os agentes de endemias também serão reconhecidos, serão premiados, e todo mundo está muito feliz com isso, porque o Maranhão hoje está no caminho certo. Não é algo que a gente muda de um dia para o outro, amanhã, mas é algo que começou a ser construído. Sim. Em médio a longo prazo, a gente vai ter um Maranhão onde as pessoas são muito felizes por estar executando promoção de saúde, prevenção, que é o caminho que a gente tem que seguir. Ninguém quer estar no hospital. A gente quer estar saudável e a gente quer seguir uma vida onde a gente tenha qualidade, né? Então, esse é o papel hoje do governo do Estado através da Secretaria Estadual de Saúde. O que eu achei muito interessante, que o senhor mencionou também, essa questão da entrega desses equipamentos para os municípios, né? Para quem, talvez assim, as pessoas pensem que não é algo tão importante, que é simples, mas eu acredito que faz muita diferença para aquele profissional de saúde que está na ponta, que precisa daquele equipamento, e também para esse paciente. É simples, mas que tem uma importância tremenda. Concorda? Sim. Quando a gente fala que estamos distribuindo um aparelho para aferir a pressão arterial, imagina, um idoso hipertenso vai numa unidade básica de saúde e aquele aparelho ele não está presente na unidade de saúde por estar numa manutenção. Como é que a gente acompanha esse hipertenso para ele não agravar para um AVC? Sim. Né? O que pode parecer um instrumento simples é aquilo que pode ter evitado um paciente parar numa UTI. Né? Se tivesse um cuidado constante, cuidado com controle. E a gente sabe das dificuldades que acontecem. Quando a gente fala que a gente veio de município, que a gente entende que isso muitas vezes foge do profissional, né? Da autonomia do profissional, de estar acompanhando. E hoje a gente tem a certeza que toda unidade básica de saúde do Maranhão tem um aparelho de PA, tem um aparelho de um glicosímetro, que é para verificar a glicemia daquele paciente, tem uma balança infantil, para verificar se aquela criança está em processo de desnutrição, né? Tem uma balança adulto para a gente verificar se aquele adulto ele é um obeso, se ele está correndo algum risco. Então, tudo isso a gente está colaborando para um processo que muitas vezes não foi lembrado, porque a gente se preocupou muito na média e na alta complexidade. E quando eu falo que o Maranhão está fazendo história, é porque realmente ele está conseguindo fazer a diferença, não só na sua estrutura onde ele é responsável, né, nas policlínicas, né, nos hospitais macro-regionais, mas também nas unidades básicas municipais, naquelas unidades que ficam em comunidades bem distantes, assegurando que o paciente, quando vá à unidade básica de saúde, ele tenha, independente da estrutura, se tem placas, se tem uma estrutura mais avançada, se tem uma estrutura que tem maior dificuldade, né? Mas ele tem a segurança que os equipamentos necessários para se fazer um atendimento de atenção primária vai estar lá presente, porque o Estado ele contribuiu para isso. E a gente conseguiu distribuir para todas as equipes de saúde do Maranhão. São 2.500 equipes. Foram 2.500 balanças, 2.500 aparelhos de PA, 2.500 glicosímetros, 2.500 otoscópios, oftalmoscópio. Então, é um momento histórico que a gente vive aqui de investimento que realmente é adequado para a gente mudar a realidade do nosso estado.
E aí eu volto a falar sobre a questão da educação permanente e a qualificação. De que forma esses gestores podem motivar essas equipes de profissionais a se envolverem realmente nessas formações? Realmente, é muito importante, né, que eles participem, os profissionais se qualifiquem, porque é o município e a população que vai ganhar, né, mas o profissional também, ele se apodera do conhecimento e com esse conhecimento ele vai cuidar melhor, né, com qualidade e com a excelência desse profissional. Por isso que os nossos cursos, eles são autoinstrucionais, disponibilizados pela Escola de Saúde Pública. Então, é importante que o gestor ele entenda e garanta uma agenda protegida, né, para esse profissional, porque a gente sabe que nos municípios os profissionais têm muitas atribuições, muitas atividades, mas é importante que o gestor ele entenda que essa qualificação ela é fundamental, que o profissional, um profissional com mais conhecimentos, ele vai conseguir mudar a gestão daquele município. Então, é importante que haja essa interação, essa integração e que o profissional ele possa, né, se qualificar e que o gestor e nós estejamos de mão dadas para essa qualificação desses profissionais. E até esse acesso, essa qualificação foi facilitado também, sim, né? Sim. A gente, além de fazer essa instrução em loco, né, se pensou em possibilitar essa instrução, né, virtual pela Escola de Saúde Pública, porque a gente sabe da necessidade, muitas vezes o profissional não tem um tempo no dia a dia. Sim. E ele aproveita o tempo que ele tem disponível, à noite, no final de semana, para se empoderar ainda mais de conhecimentos, além da equipe técnica que está à disposição. Para você ter uma ideia, a gente desce aos municípios, capacita na questão da puericultura, da própria imunização, né? A gente tem uma gerência de epidemiologia que trabalha muito isso, e a gente está conseguindo números muito representativos hoje no estado do Maranhão. Além disso, o estado coopera criando novos pontos de imunização, mas é importante porque é uma atribuição do município, né? O estado está lá para cooperar, mas é algo que a nossa missão é fortalecer a equipe técnica do próprio município para chegar a esses indicadores. A gente entende que esses cursos eles contribuem muito para o conhecimento necessário para fazer uma assistência de qualidade para a população. Outro ponto desse segundo ciclo é a premiação por desempenho. Isso. O senhor poderia explicar como é que funciona esse mecanismo de reconhecimento? A gente tem esses indicadores de qualidade, né, que é importante, além de a gente distribuir os equipamentos, a gente tem que reconhecer quem está fazendo a diferença. Então, o que é colocado nessa premiação? Nós colocamos, para ser uma maneira que a gente pode falar com maior equidade, distribuir essa premiação por regional. Sim. Então, 2 municípios pro regional são premiados, né? Não tem como a gente comparar um município como Marajá do Sena, que tem uma população pequena, né? Mas claro, com suas necessidades, com uma capital como São Luís, ou com uma cidade como São José de Ribamar, Paço Lumiar, que tem uma população praticamente de mais de 100 mil habitantes. Então essa premiação ela não concorre entre municípios? Não, ela concorre na sua própria regional. Entendi. A particularidade de uma região como Balsas é muito diferente da particularidade de uma região como Rosário. E até isso foi pensado para a gente comparar com quem realmente vive aquela realidade da região. Sim. Então vão ser premiados 2 municípios por região, tá? A região de Balsas vai ter seus 2 municípios premiados, a região ali de Rosário vão ter 2 municípios premiados, a região de Zedoca. Assim a gente consegue reconhecer quem está fazendo a diferença em cada canto do Maranhão. O Maranhão tem um território extenso, né? Sim, praticamente bastante denso. Isso, com várias realidades. Então é importante eles competirem, né? Uma competição saudável, claro, porque o resultado é diante do trabalho que está sendo executado. A gente não quer nenhum desespero, mas a gente quer o empoderamento do município.
Então, essa premiação ela vai funcionar dessa forma. Então, os municípios que tiverem os melhores resultados diante dos indicadores, né, que a nossa colaboradora repassou, a Josiane, tanto da imunização, como das internações por causas sensíveis na atenção primária, como do pré-natal, no final... Então, são esses 3 indicadores, né, que esses municípios vão estar concorrendo com os outros das suas regionais. Isso. Né? Além disso, a gente tem uma premiação extra para quem está no processo de planificação, né? E a planificação ela vai subindo vários módulos, né? Então, a partir do momento que o município vai avançando, ele vai conseguir uma pontuação extra, assim como a gente, nessa cooperação, que a atenção primária não se faz sem vigilância de saúde. A gente tem uma premiação extra dos indicadores do PQAVS, que os municípios têm entendimento que são os indicadores que é essa parceria entre o Ministério, o Estado e municípios nessa cooperação que vem dentro da vigilância e saúde. Então, tem uma pontuação extra também. Tudo isso para promover um maior cuidado, né, dessa população, dos municípios, um empoderamento. Todos têm conhecimento. A gente, antes de lançar os novos indicadores do programa Cuidar de Todos, no último congresso, a gente reuniu com vários representantes dos municípios. Eles aprovaram, ficaram muito felizes com os resultados que se teve no primeiro ciclo. Já alcançados, né, na primeira etapa. Isso, na primeira etapa. Inclusive, a partir do momento que teve a premiação, a gente foi entregar em loco para cada município. Então, a gente tem muito orgulho de ter essa parceria e essa proximidade com cada um dos municípios maranhenses. Para que esse profissional de saúde entenda também como é que vai funcionar essa questão da escolha, né? Assim, são 2 municípios por regional, uma premiação por desempenho. Isso. Mas na prática, como é que a secretaria vai organizar essa questão da escolha desses municípios? Esses dados são públicos, certo. Tá? São dados que tem dentro do sistema de informação do Ministério da Saúde. Isso é importante frisar para o profissional. Então, quer dizer, todo mundo vai ter acesso a esses dados para conferir, tirar dúvida. Isso. Principalmente o município. Sim. Ele tem acesso a tudo em tempo real. Sim. Então, é algo bem transparente que o governo preza para o município ter a ciência se ele alcançou ou não alcançou o resultado. Então, ele sabe quem são suas gestantes, ele consegue acompanhar no sistema de informação quantas consultas, né? Além da questão do sistema de informação da imunização, né? E a gente tem também uma plataforma do Monitora, que está dentro da plataforma, está dentro do site da Secretaria Estadual de Saúde. Então, ele pode acompanhar tanto na sua base, como pode acompanhar na base do Estado. E essa base está para o Ministério da Saúde. Então, é algo bem transparente, que todo mundo vai ter ciência do resultado. Sim. Né? A gente tem essa credibilidade, a gente tem alguns parceiros que a gente sempre chama e está conversando, além da equipe técnica, universidades. Então, o município pode ficar tranquilo, porque isso ele acompanha em tempo real. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Mas a partir do momento que a gente mensurar cada um desses indicadores, né, que ele tem término no dia 31 de dezembro, né, a gente vai ter um tempo hábil, porque o resultado, o tão esperado resultado, ele sai no congresso do programa Cuidar de Todos. Sim. Que hoje é o maior congresso que existe no estado do Maranhão de saúde pública. É um congresso que a gente tem orgulho porque ele é feito pelos técnicos aqui da Secretaria da Saúde, com a colaboração dos municípios, mas a gente tem participação de muita gente de nome nacional, né? Sim. Inclusive a própria secretária do Ministério, a Secretaria da Atenção Primária do Ministério da Saúde provavelmente vai estar presente, assim como outros membros da Secretaria do Ministério da Saúde, assim também como a equipe do CONAS, a gente já está convidando, e outras pessoas. O secretário, ele postou nas suas redes sociais com que as pessoas indicassem quem eles queriam que estivesse presente no congresso do programa Cuidar de Todos. Foi interessante essa estratégia, né? Convidar as pessoas a participarem, a darem a sua opinião, escolherem junto conosco. As pessoas têm referência a muitos gestores, né? Sim. E eles querem, essa é uma oportunidade para eles estarem presentes. É um congresso que ele não tem custo para nenhum dos participantes. É um congresso feito para gestores, discussão do que está acontecendo hoje na realidade tanto do Estado como do município. Então, uma construção coletiva, né? Desde o próprio programa Cuidar de Todos, como até o Congresso Cuidar de Todos.
Então a gente fica muito feliz, a gente tem essa felicidade, né, de dizer que todos estão fazendo um Maranhão justo, né, mais efetivo, com maior qualidade na saúde pública aqui do estado. É uma inovação que fortalece a saúde pública por meio da atenção primária, né? Isso. Sim, é uma inovação, é um programa que ele é inédito, né? No estado do Maranhão. Ele foi inspirado num programa do Ceará, do estado do Ceará, né? E é um sucesso. A gente vem colhendo muitos frutos, muitos resultados, né? Como o nosso gerente acabou de falar, com as premiações. Nós tivemos alguns empates, né? E nós vamos utilizar de critério de desempate a qualificação da formação, né, pelos cursos que são ofertados pela Escola de Saúde Pública. É importante esse detalhe, né? Sim, em caso de empate, exatamente. A qualificação vai contar, né? Exatamente. Então, a gente convida, né, todos os profissionais a se qualificarem, né? Porque quando nós temos profissionais qualificados, quem vai ganhar é a população e o governo do estado. Todos nós ganhamos, né? Agora, nós sabemos que são muitos desafios, né, para que esses municípios e essas equipes devem enfrentar, né, daqui para frente para alcançar as metas desse segundo ciclo. Na sua avaliação, quais são os principais desafios nesse processo? Eu acho que o principal desafio hoje é fazer uma atenção primária 100% eficiente, né? Por quê? São indicadores que já são da rotina. Sim. Não existe nada novo, né? O pré-natal já é algo da rotina da unidade básica de saúde. A imunização, todo mundo sabe, né? Tem as campanhas que já ocorrem, né? É algo da rotina da unidade básica de saúde. Não tem algo complexo, né? E essa questão das internações por causas sensíveis da atenção primária são ações que têm que acontecer lá na unidade básica de saúde, né? E como eu estava falando desde o início, se a gente cuida de um hipertenso, dificilmente ele vai evoluir para um AVC. Sim. Se a gente cuida de um diabético, dificilmente ele vai agravar ainda mais, chegar a uma amputação, né? Tomando essa medicação da maneira adequada, tendo as condutas de alimentação, né, de saúde e bem-estar, como uma atividade física. Então, não tem complexidade na questão dos indicadores. A gente só precisa melhorar números que impactam na vida das pessoas. Então, o Estado está aqui justamente para isso, né, de dar qualquer suporte. Tudo que é necessário para alcançar esses indicadores, o Estado está presente, desde a distribuição do equipamento, da formação e também do reconhecimento, porque a gente sabe que com reconhecimento há também um repasse financeiro que contribui para um maior investimento dentro da própria estrutura do município. Então, se tiver alguma dificuldade, o Estado está aqui presente, mas tudo foi criado com muito carinho, com muito cuidado, com muito planejamento, para que se tenha suporte todo o tempo do que é necessário para alcançar o Maranhão que a gente quer na saúde pública. O senhor mencionou também durante essa entrevista a sua experiência, né, em loco. Sim. Como profissional de saúde, como secretário municipal de saúde. Na sua avaliação, por conhecer essa realidade, qual seria a estratégia para esses gestores e profissionais para superar esses desafios e alcançar esses indicadores? Primeiro, planejamento, né? A gente não tem como alcançar indicador, por exemplo, no último mês. Sim. Né? A gente tem que se planejar para o ano, né? Então, o município que ele é organizado em fazer suas ações durante o ano todo, ele consegue melhores resultados, né? Não adianta, a gente chegou aqui no último mês de mensuração do programa e a gente vai mudar a realidade. A gente não consegue mudar a realidade em um mês. De um dia para o outro. Nem né? de um dia para o outro. Então, tem que se ter um planejamento, tem que se entender que uma unidade básica de saúde, quando ela é situada naquele território, ela tem que conhecer todos os seus pacientes daquele território. O pessoal, é muito difícil. Não é algo que o William aqui como profissional está falando, ou como o Dr. Tiago ele descreve. É algo que está dentro da política da atenção primária. Sim. Né? Uma política que foi criada para o direcionamento do que uma unidade básica de saúde tem que fazer. O que o médico tem que fazer. Quando a gente fala de cumprimento de carga horária, não sou eu que estou descrevendo isso, é que está escrito na política da atenção primária, é o que rege
a atenção primária. Ela foi criada para seguir dessa forma. Quando a gente está falando de busca ativa, não esperar que muitas vezes o paciente que não está comparecendo na unidade, a gente tem que fazer a visita domiciliar, né? A atenção primária dá essa possibilidade, né, do idoso de visitar o bebezinho que acabou de nascer nos primeiros dias de vida, aquela gestante que está fazendo pré-natal, se ela não compareceu depois de um mês que a criança nasceu, o que está acontecendo? Será que aquela criança ela não tomou a vacina? O que está ocorrendo? Se desenvolveu corretamente, né? Será que está na amamentação, ela está ocorrendo como a gente orientou no pré-natal? Então esse é o papel da atenção primária, é conhecer o território. Um município que ele tem planejamento, que ele conhece o território, né, que ele sabe quem são suas gestantes, dificilmente ele não vai conseguir resultados satisfatórios. Porque se eu tenho uma meta de conseguir uma consulta de pré-natal, e quando a gente fala de 7 consultas, não é o máximo que ele pode conseguir, né? É o satisfatório, é o mínimo, né? É o básico. É o básico. Então, a gente não está pedindo algo a mais. A gente tem que tá pedindo que aquela gestante tenha um mínimo de direito, de ter um acompanhamento de 7 consultas, que aquela criança que o seu imunizante está disponível na unidade básica de saúde, né, e lá a gente tem um enfermeiro, tem um médico para fazer esse acompanhamento, que a vacinação seja aplicada na criança, né, porque ela tem o direito de ter essa prevenção, essa promoção, para ela não agravar, onde muitas doenças que já foram erradicadas hoje no nosso país estão voltando, né? Mas a gente está combatendo isso, a gente está seguindo com o nosso planejamento, a gente tem uma equipe muito técnica e muito boa da imunização aqui do estado, assim como a gente tem vários colaboradores nos municípios que cooperam para um resultado melhor. E a gente está conseguindo reverter isso, né? A gente alcançou muito em campanhas, em levar acesso a muitas vezes onde a população está, e não é rotina, fora da unidade básica de saúde, mas a gente precisa desse apoio dos profissionais, da consciência da população, de não procurar a unidade básica de saúde só quando já está doente, sim, mas sim de fazer aquele acompanhamento de promoção, de prevenção na sua rotina. Assim, a gente tem um público mais presente da mulher e da criança e do idoso. A gente precisa aproveitar que a gente está aqui hoje no novembro, né? Novembro Azul, um mês eletivo, mas a gente tem que fortalecer o público homem, de estar comparecendo. A saúde desse homem. Né? De estar comparecendo na unidade básica de saúde, porque necessariamente aqueles doentes crônicos, hipertensos diabéticos, a gente tem um público maior entre homens que ele vai evoluindo, né? Vai passando o tempo, ele vai se tornando idoso, e quando a gente tem uma promoção de saúde de toda a família, de todo esse público, tanto da mulher, do homem, da criança, a gente tem uma maior qualidade de vida para essas pessoas. Então, o primeiro ponto, planejamento. O segundo, conhecimento do seu território. Isso, é fundamental. A unidade básica de saúde, a atenção primária, ela tem um funcionamento porque ela conhece o território. Então, não adianta eu ser um enfermeiro que fica, ou um médico, ou uma equipe que fica somente nos seus consultórios. Ele tem que saber cada rua, cada casa, quem é a idosa que mora lá, quem é a dona Raimunda, porque muitas vezes quando a gente tem um vínculo, né, e esse é o papel da atenção primária, é criar o vínculo, é das pessoas irem na unidade básica de saúde como se fosse sua segunda casa, é a gente conhecer aquele paciente pelo nome, né, isso leva um atendimento mais humanizado, né, a gente consegue criar um vínculo ao ponto daquele paciente, quando não comparece, a gente sente falta e a gente vai fazer a busca ativa, entender que ele pode estar passando por alguma necessidade que interfere nesse cuidado do dia a dia. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem para todos os profissionais de saúde que atuam nas unidades de saúde da família, qual seria? Primeiro, hoje eu sou muito orgulhoso de trabalhar numa equipe técnica, num governo que é comprometido com a atenção primária. E isso eu repasso com felicidade a todos os municípios, a todos os técnicos que a gente anda pelo estado do Maranhão, e acredito que eles sentem isso no engajamento que a gente realiza de levar tudo o que é necessário para se fazer um atendimento de qualidade. O Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, através do nosso secretário, que é muito comprometido pela causa, além também de ser comprometido pelas outras complexidades, né? Pela questão laboratorial, da média e da alta complexidade, que o Estado hoje está presente e ele ajuda a mudar a realidade de municípios, levando uma saúde pública de maior
de maior força, sendo mais resolutiva, então entender eficiente, e que vocês saibam que os municípios podem contar com a Secretaria Estadual de Saúde, porque o nosso papel hoje, nossa missão é cuidar de todos, né? É o slogan, é o que a gente tem como espírito, e onde a gente puder estar, de Alto do Parnaíba até aqui Alcântara, em cada um dos municípios, pode ter certeza que a gente tem um profissional comprometido aqui nessa estrutura estadual de levar uma maior qualidade de vida a cada um de nossos maranhenses, juntamente com cada técnico dos municípios. Josiane, qual seria a sua mensagem para esse profissional de saúde? Desde já agradecer mesmo a todos, agradecer ao nosso líder, né, maior, governador, que ele apostou nesse projeto e que vem dando muito certo, e dizer para os profissionais que nós estamos aqui, né, dispostos a ajudá-los, estamos de portas abertas para recebê-los e dizer que nós vamos cuidar de todos, né? Nossa missão é essa, né? Estamos agradecendo, né, a todos vocês. Dr. William Vieira, Superintendente de Atenção Primária em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast Maranhão que Cuida. Agradeço, falo aqui em nome da nossa secretária adjunta, a doutora Débora Campos, que é a nossa liderança diante da atenção primária, também da vigilância e saúde, e tenho certeza que o Maranhão está comprometido a melhorar ainda mais os indicadores que nesse governo agora a gente está fazendo muita diferença, resultados históricos que vão ficar marcados durante toda essa trajetória da saúde pública maranhense. Eu quero agradecer muito ao nosso governador Carlos Brandão, muito a cada prefeito e prefeita que tem esse compromisso de mudar a vida das pessoas e podem contar com a gente. Josiane Mota, coordenadora do programa Cuidar de Todos, muito obrigada também pelos esclarecimentos. Obrigada a todos vocês por nos receberem. Profissionais de saúde, o segundo ciclo do programa Cuidar de Todos é uma oportunidade concreta de transformar dados em cuidado, planejamento em ação e indicadores em vida. O podcast Maranhão que Cuida termina aqui. Até o próximo episódio.